Viva a CNR! Agora, com menos de uma semana para trabalhar, o time, o Gabriel Milito, o que ele pretende ou o que ele pode fazer para esse primeiro jogo da final, por exemplo? Porque as ideias, Elton Novaes, são ideias distintas. São ideias distintas. E aí? Sabe aquela história? Eu me lembro bem de uma chegada do Mano, que o Valu gosta tanto, ao Cruzeiro, o Fuscal também é adepto, e o Mano chegou logo depois de uma pequena passagem do Paulo Bento. E aí fomos à toca, eu acho que eu e Edu Panzi fomos à toca, fui entrevistar o Mano. Figura adorável, né, Thiago? Essa foi a segunda passagem do Mano, na verdade. Ele Segunda? passa em 2015 primeiro e depois em 2016. Aí, pô, Mano, e aí? O que você encontrou? Aí o Mano disse assim, não, eu cheguei e eu preciso tirar um pouco das ideias que estão aqui no grupo. Diminuir o número de ideias. Tem muitas ideias colocadas aqui. Ele é bom nisso, trabalhar com poucas ideias. É. E aí, ele meteu essa, entendeu? Ele meteu essa. Ô, Elton, é hora do Milito tirar algumas ideias ou colocar muitas porque não encontrou nenhuma? Então, não, eu acho já importante a programação que o Atlético colocou, né, durante essa semana. Tanto na segunda, hoje é terça, né? Tanto na segunda quanto na terça, o trabalho foi feito em 2 períodos. Até uma coisa para a questão de aproximação do Milito a esse grupo do Atlético. Lembrando que na semana passada o trabalho foi todo entregue ao Lucas Gonçalves. O Lucas Gonçalves teve esse tipo de trabalho junto com os jogadores do Atlético. Então eu acredito que nesse momento vai acontecer uma troca. O Milito vai tentar implantar algumas coisas que são básicas. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de invenção. A gente não vai conseguir ver em nenhum dos 2 clássicos, principalmente no primeiro clássico, aquela questão que fala assim, já tem o trabalho do treinador. Eu acho praticamente impossível se ver isso em tão pouco tempo. Ainda mais que o trabalho do Milito, por todas as pessoas que a gente escutou falando a respeito do trabalho dele, é um trabalho de longo prazo. Precisa de tempo para adaptação dos jogadores às movimentações que ele pede em campo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que vai ter muito mais a cara do Lucas Gonçalves do que um trabalho especificamente do Milito. Ô, Fusca, gostaria de ouvi-lo, o Thiago vai entrar na roda também com o Valu, porque a impressão que eu tenho é que tem muita coisa para ser mudada. Agora, já chega implantando? Ou vai mais na miúda? Porque assim, há quem diga que nesses treinamentos, né, intensivos lá na cidade do Galo, o Milito já tem colocado 3 zagueiros, né? Que é o jeito que ele joga, né? E provavelmente é o jeito que ele vai fazer o Atlético jogar. A minha dúvida, e aí nem é uma invenção, como você disse, né? Colocar 3 zagueiros não é invenção, nem aqui, nem em qualquer lugar. Mas é uma mudança muito disruptiva. Foge de tudo aquilo que a gente em viu. relação ao Atlético. Então, assim, fazer uma mudança na véspera de um clássico decisivo, com pouquíssimo tempo para treinar, um time que pouquíssimas vezes jogou com 3 zagueiros, eu acho um pouco arriscado. Se eu sou o Milito, mas aí não recebo o que ele recebe só recebo para opinar, se sou ele, seguro um pouco a onda, vou no normal para não mudar demais, porque é arriscado. Pode dar certo? Vai que dá certo e o Atlético joga muito, ganha do Cruzeiro com facilidade, já decide o título na primeira partida, mas eu acho arriscado demais. E aí se der errado, o cara já tá ferrado logo de cara. Mas eu não consigo vê-lo fazendo essa situação que o Fuscaldi disse, que é a manutenção talvez do que era feito anteriormente. Eu acho que ele vai buscar muito a ideia dele, desde já. Cara, porque... Sem escutar o Lucas, sem ter uma variação do que o Lucas talvez propõe. tenha alguma ideia do Lucas dentro do time, mas... Porque lembrando, o Lucas pegou o time do Atlético, que depois se tornou do Filipão, no jogo contra o Fluminense, que ficou 1-1, e o Atlético foi muito superior ao Fluminense. Criou várias chances. Não diria muito, mas foi superior. Bem superior. O Fábio fez 3 grandes defesas naquele jogo. O Atlético empatou em 1-1, com o Atlético pressionando a equipe do Fluminense, que a gente sabe foi campeão da Libertadores. O Atlético, internamente, vê essa comissão técnica mais aberta que as anteriores. Vê mais aberta que a comissão técnica do Cudê, mais aberta que a comissão técnica... Aliás, Como assim? Explica melhor sobre isso. Aliás, o Cudê... De escutar? O Cudê tomou um sacode nos 2 jogos do Roger Machado. Grande Roger Machado. Mas de escutar, de ter mais... estar mais aberto à proximidade, a ideias de outras pessoas da comissão técnica. Então, vem essa comissão técnica como
uma comissão técnica diferente das anteriores, que era de Sampaoli e Eduardo Cudê. Bom, por mais que exista essa diferença entre os dois, eu não sei se dá para confiar 100% que vai ser assim. Ele chega com 4 auxiliares. Ele chega com um psicólogo, com um auxiliar técnico, com um analista de desempenho, com um preparador físico. Vai dar mesmo essa liberdade para os caras trabalharem? O Lucas Gonçalves vai trabalhar? O Cristiano Nunes vai ter espaço na preparação física? Com esse monte de gente que ele trouxe aí. Então, eu sinceramente não consigo ver esses caras tendo tanto espaço. E aí, porque é algo natural do estrangeiro. Ele vem aqui e traz as ideias dele. Então, Se você contrata um estrangeiro, você contrata também as ideias dele. Então, eu não consigo imaginar que o Milito, para esse início de trabalho, ou para momento algum da participação dele ou da passagem pelo Atlético, ele vá colocar essa comissão técnica. É que tem um componente nesse jogo do final de semana aí que eu acho que precisa de uma avaliação. Não é só pegar um trabalho de um técnico que fazia exatamente o oposto do que você faz, mas tem um componente que para mim pesa muito. Antes do Eltinho, quero passar pelo Valu aqui, que é o componente da pressão de, ganhar do rival com um trabalho que já tem mais tempo, embora também no início, mas já tem mais tempo, do Larcamon, de um adversário que é organizado, que fez com sobra uma primeira fase do Campeonato Mineiro. Você tem uma pressão de ter que ganhar, primeiro para você chegar no jogo de volta com vantagem de um empate ou de vencer por uma diferença menor de gols, mas, Valu, tem um componente isso aí, cara, que o Cruzeiro jogou 2 vezes aí e venceu as 2. Tá, só que esse componente não tá na conta do Gabriel Milito. Não tá. O componente Mas que mas é uma pressão, né, Valu? Mas está na conta provavelmente dos 11 titulares, Valu. Aí é outra questão, mas na conta do Gabriel Milito não está, tá? Então, assim, o componente da pressão que ele já tem, que ele topou o barulho, já é de preparar um time com menos de uma semana para a final. Tendo entendimento do tamanho que é o jogo, beleza. Isso aí, o Milito bateu no peito. Agora, eu tô totalmente em desacordo com vocês. Eu acho que se o Atlético quisesse manter o que estava acontecendo, o Filipão ainda estava aí para as finais e para a estreia na Copa Libertadores. O Lucas Gonçalves, ele consegue... Vamos colocá-lo aqui interinamente? Cara, eu acho que neste momento, diante da tomada de decisão da direção de futebol do Atlético, nem Filipão, nem Lucas Gonçalves, eu acho que o Atlético quer mudanças radicais e já para ontem. Aí cabe ao Milito, para mim, é claro que a gente não vai ver, eu não espero ver o time do Milito já pronto contra o Cruzeiro, mas eu, com sinceridade, já espero ver mudanças significativas por conta do estilo dele. Eu acho que uma grande coisa que eu gosto nos técnicos estrangeiros que vêm ao Brasil é que eles não têm apego ao cargo, eles não têm esse medo que geralmente os técnicos brasileiros, principalmente, viu, Thiago, da casta de alguns que você gosta, eles não jogam pelo emprego. O Milito, ele não vai jogar pelo emprego. Não tô falando que ele vai ser irresponsável, tá, pessoal? Não, mas ele vai assumir riscos dentro daquele calcula. Então, eu acho que eu vou ver um Atlético com comportamento na construção um tanto diferente, com comportamento no momento de marcar. Talvez não seja aquele Atlético que ele consiga dar a organização suficiente para isso focar o Cruzeiro, mas um Atlético que marque melhor do que o Atlético que vinha sendo dirigido pelo Luiz Felipe Scolari. Mudanças maiores de comportamento. Também que é o mais de comportamento. A questão tática aí eu já fico um pouco com o pé atrás se ele vai conseguir implementar isso. Aí eu vou mais pela ideia do trabalho do Lucas Gonçalves, que já conseguiu posicionar esse time de uma forma interessante. Eu acho que ele entra com 3 defensores, especialmente no momento que o Atlético estiver atacando. Mas aí, qual que era a sua linha? Então pensando numa linha defensiva com o Mariano mais fechado na zaga. Como ele já jogou com o Sampaoli, como ele já jogou no Sevilha, como ele jogou na França, no Bordeaux. Então eu imagino que ele entre com os 2 zagueiros não seriam 3 zagueiros, e sim que, 2 zagueiros e na um verdade, zagueiro. o zagueiro, na verdade, na minha cabeça, não é a nomenclatura do cara, é a posição que ele vai jogar. Eu acho que o Mariano vai jogar como um 3º zagueiro. Principalmente quando o Atlético vai com a bola no pé. Não, achismo, tô falando achismo, minha opinião. Eu acho que o Atlético jogará com um 3º zagueiro. E esse cara vai ser o Mariano. Pelo menos na minha cabeça é assim que ele vai fazer. E aí, quando o time estiver defensivamente jogando, tem uma linha de 4 defensores. O Arana volta e vira um 4º homem na defesa. E o Atlético marca dessa forma. Mas para mim, na construção, o Arana vai ter liberdade e o Mariano fica. E aí ele tem um volante ou 2 volantes, não sei como ele vai preferir jogar. Imagino com eu, no lugar dele, jogaria com 2 volantes. Porque eu acho que o Atlético... Quais deles?
HG, então, eu acho que o Otávio terminou a temporada passada muito bem. Então, pra mim, ele tinha que continuar. E eu gosto muito do Alan Franco. Pra mim, ele dá dinamismo ao meio campo do Atlético. Sacando batalha do time mesmo. Porque ele né? não marca, cara. Ele tem uma Que qualidade não marca, na saída irmão, de bola não marca. absurda, mas Ninguém marcava marcação... com o Filipão, não, ué. Principalmente o Bataglia, né? Não, Que era um cara que... ninguém marcava com o Filipão. Marcação Principalmente não é só de Bataglia. volante, cara. Não. Marcação com todo mundo. Sim, sim. Mas A o ocupação Bataglia de espaço era muito várias mal- vezes correndo atrás de marcador. A ocupação de espaço era muito mal feita, perseguições Mas é muito longas fácil demais, empurrar nas muito costas do espaço. técnico. Contra o Não, América. mas você quer que É empurra muito nas fácil costas de empurrar quem, nas costas do Thiago? técnico, do jogador, cara. Que era aí, Você fica Thiago? passando pano pro Que- cara que aí, organiza- o cara não tá jogando nada. Aí a culpa é do treinador. Quem organiza a equipe é quem, Thiago? O Aí, Gustavo gaguejou, por que você Scarpa, gaguejando? o Gustavo Scarpa, que é um cara que eu gosto, tenho expectativa enorme sobre ele. Ele pegou uma bola na ponta direita contra o América que não tem treinador que faça ele dominar aquela bola. Poxa, pelo amor de Deus, aquilo ali é pegou culpa um do Gustavo lance, Scarpa. você vai pegando um lance. Não, mas dando lance, os passes errados do Scarpa, o monte de jogada errada que ele fez nos últimos jogos não são responsabilidade do treinador, são Ô, responsabilidade Thiago, você dele, mesmo, Scarpa. peraí, você mesmo destacou aqui na segunda-feira, após a classificação do Atlético, que o Scarpa fez o melhor jogo dele no jogo contra o Sim, América. não, peraí. Aí vamos você lá. tá pegando o recorte peraí, da canelada. Mas, ô Elton, vamos lá. Nós temos um recorte do Scarpa de 12, 10 jogos. Ele tem um bom jogo. Os outros 9, pra mim, eu já disse aqui várias vezes, se não fosse pela expectativa que eu crio em E cima quem do Scarpa, fez bons jogos ele na seria temporada? reserva. Quem no Atlético fez O bons Hulk jogos fez na bons temporada jogos, até aqui? O Rubens fez Não, bons não, jogos, peraí, o Paulinho fez não, bons Hulk- jogos. o Você Hulk- me perguntou, eu te Não, respondi, não, meu o Hulk- irmão. tudo bem. Não gagueja. Você pegou o Hulk, o Hulk é um extra classe. O Paulinho é um extra classe. O Scarpa é um extra E classe o que Rubens? chegou agora e não joga desde o Rubens? ano passado. O Rubens entrou contra a vontade dele para salvar ele. Você sabe que era. Você sabe que era. Aí, não, começou entrou a má contra a vontade. vontade. Começou a má vontade. Pegava, Começou a má pegava vontade. no pé do Rubens nos treinos. Começou a má vontade. Pegava no pé e aí quando a coisa apertava era o Rubens que era salvar Só ele. pega no pé de quem E você sabe que pode te muito entregar, bem o que eu irmão. tô falando. Você só Porque a pega no mesma pé informação de que quem eu você recebi, sabe que você pode te também entregar. recebeu. Você de que só a má pega no vontade pé de com quem o pode te Rubens entregar. era gigantesca. O Felipão é responsável. Sabe o Felipão? Aqui, ó. Vem com o pai aqui. Pombal e Niterói. Sabe o Felipão que você chegou aqui e colocou ele num pedestal e queria meter ele em cima do pirulito da Praça 7? Último campeão Por mundial causa do do Brasil. retorno do ano passado? Pois é, esse Felipão do retorno do ano passado foi o mesmo no turno do ano passado e foi o mesmo que azedou a garapa no campeonato estadual. Mas você insiste em tocar nesse assunto porque você é o massoterapeuta dele. Cara, vocês estão falando de Por que que você Filipão. tá rindo? Não vamos Você voltar nesse estão assunto, falando de Filipão, gente. Você tá rindo do meu Vocês estão Bozo? falando de Tá Filipão. rindo por quê? Porque você se perde no seu argumento e fica tentando aí criar teorias. Você se perde o tempo inteiro e fica tentando criar teorias. Agora há pouco, Mas o que vocês disse tentam aqui fazer, que por não é exemplo, responsabilidade do técnico a é organização do óbvio, time. é óbvio que é responsabilidade Menos do do Felipão. É óbvio, não, do próprio Filipão também era. Então reconheça. Mas o ponto é, não é trabalho- só o o Felipão, trabalho não é só o péssimo. Felipão o responsável pelas É, atuações sim. ruins. A Os jogadores organização é. também têm responsabilidade. Não. Porque técnico Não, tem que ensinar jogador a dominar a tem bola. responsabilidade. Técnico não tem que Tem ensinar isso. responsabilidade, mas quem organiza a equipe é treinador. E você enche a boca para falar do retorno do ano passado, mas quando vai falar do estadual desse ano, você se esconde por trás dos seus próprios argumentos. Você se Quais são os atola meus na argumentos? areia movediça Quais dos seus são os próprios meus próprios argumentos. argumentos? Você é prensado na chapa dos seus próprios argumentos. Você Sou. se perde no labirinto Não dos seus sou. próprios argumentos. Não sou. A verdade é essa. Porque eu E já depois falei várias vezes fica aqui com pra esse vocês. sorriso sarcástico de quem dormiu com o Bozo. O que eu já falei várias vezes aqui pra vocês, que o estadual, ele vale pra outras coisas. Que Presta não sejam atenção no que eu vou te títulos dizer, irmão. especificamente.